Oi galera, hoje nós temos mais uma aula. A aula de hoje será sobre orientação. Nós vamos falar de alguns mecanismos que fazem com que a gente se oriente. Mas antes disso eu quero agradecer a todas as pessoas que estão mandando mensagem, estão curtindo nossos vídeos, todas as pessoas que se inscreveram e todas as pessoas que estão compartilhando. Inclusive eu postando lá no Facebook, eu vi algumas pessoas compartilhando meu vídeo e as pessoas aceitando bastante os vídeos. Eu sei que não é obrigação de todo mundo, mas eu espero que vocês gostarem do vídeo, dê aquela curtida, compartilhe com os seus amigos, indique, porque isso faz com que o canal cresça mais. É certo que eu não vou viver disso, isso eu quero ajudar os meus alunos e aqueles também que não são meus alunos, são os alunos só apenas virtuais. Se você curtir, acaba fazendo com que as outras pessoas saibam e tenham indicação sobre essa videoaula. Então vamos lá pessoal, dê aquela curtida, compartilhe, se inscreva também no canal para ajudar o canal a crescer um pouco mais. Então hoje a aula é sobre orientação. Orientar-se significa procurar o oriente, sabe para qual lado você deve ir. A gente pode se chamar também essa parte de nortear, ou seja, procurar o norte ou orientar-se, procurar o oriente. Para isso nós temos aqui a Rosa dos Ventos. Ela recebe esse nome porque no passado, quando se utilizava para marcar a direção dos ventos, o pessoal colocava norte, sul, leste, oeste. Só que com os outros pontos, que são chamados pontos colaterais, aqui nós temos os cardeais, os principais, os colaterais, e depois temos outros ainda que são chamados subcolaterais, que não precisa a gente aprender. O Enem não precisa dessas coisas, ele precisa só desses pontos principais que a gente ouve com muita frequência falar assim em noticiários ou então em livro didático. Como tem um formato bem interessante que se assemelha à rosa, então era para indicar o vento e se parece com a rosa, daí vem o nome Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos eu acredito que vocês já devem ter visto lá no ensino fundamental, até no ensino fundamental inferior, eu lembro que eu acabei vendo, mas no ensino fundamental superior vão ver. E no primeiro ano do ensino médio também acaba vendo isso aqui, ou nos cursinhos preparatórios. Aí nós temos a Rosa dos Ventos e os pontos principais nós chamamos de pontos cardeais. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Você pode estar se perguntando, professor, leste não se escreve, né, com L? Só que na chamada orientação internacional a gente vai utilizar o inglês. E esse este vem da palavra inglesa, que significa leste. Portanto, a letra E. É mais comum a gente encontrar, pelo menos quando for em alguns livros, a gente encontrar com a letra E. Mas como nós estamos no Brasil, você pode substituir sim esse E pelo L do leste. Mas eu vou colocar o E porque fica mais fácil para a gente encontrar os pontos colaterais. Oeste, ou oeste, na verdade, ela vem também do inglês, que significa, vai ser escrito dessa forma, que seria o oeste na língua inglesa. Mas a gente pode utilizar também a letra O, de oeste, aqui na nossa língua portuguesa. Eu falo sempre para os alunos, para a gente ver os pontos colaterais, vocês tomem como referência esses dois pontos principais, norte e sul. Pegando esses dois pontos, a gente pode formar os outros. Por exemplo, se norte é um ponto principal, sul é outro ponto principal, então a gente combina um ponto com o outro para formar um ponto secundário, que seriam os pontos colaterais. Esses, norte, sul, leste, oeste, são os pontos cardeais. Agora, para saber os pontos colaterais, nós formamos dessa seguinte forma. Pegamos a primeira letra do ponto principal com uma de outro ponto lateral. Se norte é o principal, então nós vamos ter N com E. Então, norte e leste não existe essa denominação. No norte e leste nós chamamos de nordeste. Por isso que alguns noticiários, quando vai representar alguma sigla do nome Nordeste, eles acabam abreviando para essa forma aqui, NE, que representa na verdade Norte e Leste, que nós chamamos normalmente de Nordeste.
Na parte de baixo, nós temos como ponto principal aqui o sul. Sul, representado com a letra S, e leste com a letra E. Então você pega o principal, que é o S, com o da lateral, que é o leste. Sul, leste. É certo que nós não temos sul-leste, nós temos sudeste. Aí outro ponto, eu acredito que vocês, todo mundo já deve estar bem familiarizado, né? Já deve ter aprendido isso. Pega a primeira letra do ponto principal com a segunda letra lateral. S, W. Sul-oeste. É certo que nós não temos sul-oeste, nós temos sudoeste. Aí nós temos agora o outro ponto colateral, que é o norte com oeste. Norte e oeste não tem, mas nós temos noroeste. E noroeste, a letrinha é essa. É certo que vocês podem colocar NL, SL, SO, NO, mas de uma maneira mais internacional é a maneira que nós vamos encontrar essa aqui. Inclusive nas bússolas é mais comum a gente ter na língua inglesa. Como nós estamos falando de orientação, temos aqui algumas coisas que fazem nos orientar. É certo que hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, que até no próprio celular nós já temos aqui modos de orientação e localização, como o próprio GPS. A palavra GPS significa Sistema de Posicionamento Global. Vai ter lá as coordenadas, que nós vamos ver em outra aula, mais precisamente isso, mas facilita muito a localização, muito superior ao que era no passado. Mas imagine que nós estamos talvez num período aí que não tem tecnologia nenhuma, inclusive essa aula está sendo presencial, aí seria dessa maneira, para a gente se orientar e não viver desorientado. A palavra desorientado vem daí, de orientação. Uma pessoa que não tem orientação, não sabe para onde oriente, é uma pessoa desorientada. Provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido alguém chamar você, até a nossa própria mãe: ah, menino, você está meio desorientado. Desorientado porque não sabe para onde fica o Oriente. Uma forma da gente saber é através do Sol. Para onde o Sol nasce, nós chamamos de nascente. Onde o Sol se põe, nós chamamos de poente. E como a gente pode saber como o Sol se põe ou quando o Sol nasce, para qual lado? Para isso é bom a gente estar num local onde a gente já conhece. Agora você sai de uma sua cidade, foi para outra, não sabe, está lá no meu dia, não sabe, fica um pouco mais difícil. Mas no lugar que a gente mora, a gente já sabe para qual lado que o Sol nasce, para onde o Sol se põe. Para onde o Sol nasce, para a gente aprender de uma maneira mais simples, é a gente esticar o nosso braço direito para onde o Sol está nascendo. Logo, o lado esquerdo vai ser onde o Sol se põe. Neste caso aqui, em minha casa, o Sol nasce no meu braço direito. Não vai precisar eu mudar aqui. Então, nós temos isso. Onde o Sol nasce, direito. Sol se põe, esquerdo. E se a gente olhar na Rosa dos Ventos, você sempre imagine braço direito, leste. Seria este caso aqui. Então nós vamos ter braço direito, leste, braço esquerdo, o oposto do leste, que é oeste. Se nós temos um lado leste e oeste, neste caso, para mim, sem utilizar o quadro, a minha frente será o norte. Logo, ao contrário do norte, sul. Então vocês chegam na rua de vocês, chegam lá na praça e fiquem com o braço aberto. É certo que o pessoal vai chamar vocês um pouquinho de louco, mas tanto faz isso aí. É uma forma de se orientar através da posição do Sol. Aponta o braço direito para o norte, para o leste, o braço esquerdo para o oeste. Logo, a sua frente é norte e atrás é sul. Então é uma maneira bem simples de a gente se orientar. Agora imagine, e se for durante a noite? Ou como os navegantes acabavam utilizando, que era através das constelações. Uma coisa bem curiosa, existe, pelo menos catalogada, cerca de 88 constelações. Uma dessas constelações é a famosa Cruzeiro do Sul, que só é possível a gente observar aqui no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador.
Então no hemisfério norte eles vão ter uma outra maneira de saber a localização através das estrelas. Aqui no sul nós temos o Cruzeiro do Sul, que eu representei como se fosse uma cruzinha aqui. A gente vai observar, no meu caso, vai ficar mais ou menos aqui o Cruzeiro do Sul. São 6 letrinhas, eu coloquei só 4 aqui, porque nós temos uma outra que está nessa posição mais ou menos, que é chamada intrometida. Deve saber por quê, né? Porque não vai fugir do padrão do que é cruz. A Cruzeiro do Sul, portanto, a constelação que fica no hemisfério sul, é uma forma que a gente tem para se orientar. Quando observar o Cruzeiro do Sul lá à noite, desde que não seja nublado, né? Senão a gente não vai conseguir ver, vocês façam algo desse tipo. Pega essa medida, aí vai 1, 2, 3, 4 e meia. Portanto, esse comprimento que nós vamos ter aqui, você imagina como se fosse uma medida 4 vezes e meia ao comprimento da estrela mais longa da outra lá do topo, formando a cruz. Então vai lá, pega lá no céu, nesse caso nós temos aqui, né? Aí 1, 2, 3, 4 e meio. Quando encontrar esse 4 e meio, forma uma linha vertical e lá onde formou a linha vertical, naquele ponto é onde vai ser o sul. Esse daqui é uma forma precisa, só que como eu falei, se for nublado, já se foi. Então à noite nublado, acaba-se essas duas possibilidades de a gente encontrar o Cruzeiro do Sul. Mas continuando, encontrou as 4 vezes e meio comprimento dessas duas estrelas, traçou o sul. Se o sul, eu sei pela orientação do sol que o sul é onde deve ficar minhas costas. Então eu vou fazer isso. Seria isso aqui, né? Eu dou as costas, eu fico de costas para o sul, a minha frente será o norte. E o meu braço direito, leste. Braço esquerdo, oeste. Então uma forma de se orientar à noite. Outra forma de se orientar é a bússola. A bússola foi sensacional para o desenvolvimento da cartografia, para o desenvolvimento das grandes navegações. Segundo a história, foi criada lá na China, depois trazida para a Europa. Acabou se tornando uma grande revolução e um grande desenvolvimento cartográfico e de navegações. A bússola tem uma parte que sempre vai apontar para o norte, mas a bússola é um caso bem interessante. Eu vou apagar o quadro e nós vamos ver uma outra parte aqui, porque eu vou utilizar um pouquinho de física, que é o eletromagnetismo, para a gente tentar compreender a bússola, que acaba levando a um outro assunto. Olá pessoal, voltando aqui, falando um pouquinho sobre a bússola. Eu falei que a bússola acaba orientando melhor, uma boa precisão, e foi muito bom para as navegações. Acabei fazendo um desenho aqui, um esquema bem simples e rápido, que mostra um pouquinho como se fosse um planeta, essa parte preta, e na parte do extremo norte, nas altas latitude chamada latitude 90 norte, nós temos o famoso Polo Norte, ou Norte Geográfico. Na outra extremidade do planeta, abaixo da linha do Equador, até a latitude 90 graus sul, não se preocupe, essa parte de latitude vai ser a próxima aula que a gente vai trabalhar. Nós temos, portanto, o Sul Geográfico. Só que a Terra, eu fiz um esqueminha aqui, essa é a parte de verde, representando o campo eletromagnético. Daí que nós temos uma precisão de estudar um pouquinho física para compreender isso. Corrente elétrica em movimento, portanto formando corrente, ela forma um campo magnético. Então um campo chamado eletromagnético. Aí você pode perguntar, então, onde é que tem eletricidade na Terra? No núcleo da Terra é formado por ferro-níquel, só que de uma forma mais pastosa. E esse ferro-níquel com um metal tem boa condutibilidade de elétrons. Portanto, o movimento de elétrons é bem forte, formando corrente elétrica lá no núcleo. Se no núcleo tem corrente elétrica, então os elétrons estão se movimentando bastante, acaba formando um campo magnético na Terra.
é o famoso campo eletromagnético da Terra, também é chamada de uma parte da atmosfera que é a magnetosfera. Nós vamos estudar um pouco sobre isso também quando for falar de clima. Então a magnetosfera é formada por conta da corrente elétrica que está no núcleo, que forma um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético protege a Terra dos raios solares. Eu fiz uma representação do Sol. Então os raios solares, ou chamados ventos solares, saindo lá da nossa estrelinha, acaba atingindo a Terra. E esse campo eletromagnético protege a Terra dessas partículas solares. Então acaba protegendo. Essa proteção é essencial porque possibilita com que aconteça essa abundância de vida, não receba toda a carga de partículas mandada pelo Sol. Portanto, a parte do campo eletromagnético protege. Aí você pode perguntar, sim, mas o que isso tem a ver com bússola? Se acredita que a bússola foi desenvolvida há cerca de 900 anos atrás. E uma frase que a gente sabe é que a bússola sempre aponta para o norte. Aí se nós temos um campo eletromagnético, ou seja, é como se a Terra fosse um grande ímã, um super ímã, onde nós temos um polo sul e um polo norte. Daí nós temos que ter uma preocupaçãozinha. Quando eu falo de norte geográfico, é o famoso polo norte. Agora quando eu falo de sul geográfico, é o famoso polo sul, onde está a Antártida. Agora, quando eu vou falar de magnetismo terrestre, a coisa se inverte. O que é o norte geográfico fica próximo do chamado sul magnético. O que é sul geográfico fica o norte magnético. É como aquelas partes que a gente aprende sobre os ímãs. Então o ímã tem uma parte sul e outra parte norte. Norte e norte não se atraem, eles se repelem. Agora sul e sul também vai se repelir. Agora, se posicionar um ímã, parte norte, norte, norte com sul, eles acabam se atraindo, um vai de encontro ao outro. Se colocar em polos iguais, eles vão se repelir. Aí a nossa bússola, a agulha dela tem duas partes também. Tem um ímã aqui, um ímã que representa o polo norte e outro ímã que representa o polo sul. Logo nós vamos ter o que? Se tem uma bússola com uma agulha móvel que tem um ímã em cima, a chamada agulha imantada, ela, uma parte vai ter que ser atraída por outra. A gente fala que o ímã sempre aponta para o norte, só que a parte vermelhinha normalmente que vem na bússola é a parte norte. Como é que norte com norte se atrai? Só pode ter uma justificativa, é que a parte de cima do nosso planeta, a parte de cima se entende, porque a gente não sabe ao certo no universo o que é baixo, o que é cima, o que é do lado. Nós não sabemos que se estamos cabeça abaixo no universo, nós não sabemos nada de norte e sul no universo. Mas nós temos esse negócio de norte e sul para facilitar a nossa compreensão. Então nós temos aqui, a parte norte vai ser atraída, portanto, pela parte do sul magnético. Eu posso dar o que for de rodopia no ímã, vai sempre a parte norte, se posicionar para o norte geográfico, porque lá próximo do norte geográfico tem o sul magnético. Portanto, a outra parte, que é o sul do ímã, vai ser atraída pela parte norte magnética. Não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei um pouco mais, mas se você está achando um pouco mais difícil, eu aconselho você a assistir um pouco às aulas de física que tem aí de outros professores. Mas é só lembrando, sempre que a gente fala do norte geográfico, é o sul magnético. Aí você pode perguntar, professor, por que ele está um pouco transversal, ele está na vertical como o norte ao sul geográfico? É que acontece o seguinte, eu falei que o campo eletromagnético é gerado por conta do núcleo, mas tem umas outras influências. Se acredita, tem várias hipóteses aí, viu? Uma das hipóteses mais aceitas é que nessa parte do hemisfério norte, próximo do Canadá, temos uma quantidade maior de ferro no estado líquido. E esse
ferro acaba se movendo facilmente. Portanto, tem época que ele vai descendo um pouco mais, então esse campo eletromagnético é muito difícil estar próximo do polo do norte geográfico. Ele se move, vai se movendo. Tanto é que se acredita a ciência que em alguns períodos o polo já deve ter se invertido. Então o norte magnético já pode ter vindo próximo do norte geográfico e vice-versa. Então isso acontece muito. Hoje, segundo alguns estudos, esse polo magnético está se movimentando para o noroeste, chegando próximo da Sibéria. Hoje está em umas ilhas próximas. Hoje está numa ilha que vocês estão vendo aí no nosso mapinha, que é uma ilha lá do Canadá. Mas está caminhando para a região da Sibéria, lá da Rússia. Mas não se sabe se vai continuar indo para o noroeste ou se vai voltar, já que o polo magnético é muito variável. Por isso que eu acabei dando um certo sentido à nossa bússola. Imagine que eu estou em um determinado ponto da Terra. Se eu estiver aqui, por exemplo, nessa parte leste e do hemisfério sul, a minha bússola não vai apontar necessariamente para o norte, chamado de geográfico, vai apontar para o norte ou sul magnético. Então será atraída para ficar sempre nessa direção, já que o sul magnético está aqui. Por exemplo, se alguém estiver nessa posição, em um meridiano aí qualquer, aqui nessa parte da Terra, a bússola não vai ficar tão inclinada como nessa parte, vai estar mais próximo do que o norte geográfico, né? Vai ficar um pouquinho menos inclinado, inclinação menor, mas vai ficar apontando para o sul magnético. Quem estiver dessa outra parte do planeta, o norte, que seria para ser o norte geográfico, vai ficar já inclinado já para o lado leste. Então, a depender de qual parte do planeta a gente esteja, a agulha vai tomar um ponto diferente. Aí você pode dizer, então nós não temos uma precisão do norte. Na verdade, ele se busca, a intenção da bússola é buscar o norte geográfico, mas por conta dessa variação, precisa saber em qual parte do planeta você está para tirar esses graus. Por exemplo, se nós estamos aqui, suponha que seja 20 graus, 30 graus oeste. Para eu saber qual é o norte geográfico, eu tiro esses 30 graus. Então o norte geográfico seria mais ou menos aqui. E assim os outros também. Nessa parte aqui do eletromagnetismo aparece outro assunto bem curioso, que é da aurora. A chamada aurora boreal, quando é do norte, e a aurora austral, quando é do sul. Eu acabei esquecendo de falar um pouco para vocês que sempre que a gente fala norte, lembre boreal. Sempre que falar sul, austral. Tanto é que, veja aí no mapa, no hemisfério sul, nós temos a Austrália, que significa país do sul. E esse nome boreal, significando norte, esse nome austral, significando sul, dá nome à aurora que a gente conhece. A aurora nada mais é do que o vento solar, que quando atinge a magnetosfera, acaba fazendo um efeito bem interessante, como vocês estão vendo aí nessas imagens. E voltando para cá, nós temos assim o seguinte: nessa parte onde os ventos solares batem, o campo eletromagnético é mais espaçado, faz com que seja mais lento e a proteção seja até maior da Terra. Só que nos polos magnéticos existe uma interação mais forte dos campos eletromagnéticos. Se é um ponto mais acelerado, faz com que o vento solar penetre na atmosfera, na chamada alta atmosfera, e ganhe uma velocidade maior. Portanto, chegando na parte mais intensa do polo magnético, há uma aceleração das partículas solares. E essa aceleração faz com que apareça várias cores e movimentos rápidos por conta dessa intensidade. Portanto, aurora boreal, boreal é norte, e a aurora austral, austral é sul. Acontece que o vento solar, as partículas solares, atinja a parte do polo, onde tem uma intensa aceleração magnética, e faz com que essas partículas ganhem uma velocidade maior, fazendo com que ocorra
a famosa aurora boreal. A aurora boreal foi dada por Galileu em 1619, esse nome, quando ele estava pesquisando sobre os corpos celestes, acabou achando bem curioso. A aurora é uma deusa romana do amanhecer, diz que é uma deusa muito bela. E boreal significa deus grego que traz os ventos do norte. Do norte, portanto, que trazia o frio, o inverno aqui para a região da Grécia. Esse nome austral, eu já falei, é sul, mas a gente pode chamar também essa parte austral de meridional. O nome meridiano significa local do sul. E essa parte norte ou boreal nós chamamos também de setentrional. Setentrional significa referente ao norte. A parte leste, como a gente viu, significa nascente, mas a gente pode chamar também de oriente. É de onde vem o nome orientação. Oriente é muito fácil a gente saber. O Oriente fica para o leste. Para o leste, lá do mapinha mundo, nós temos o Japão, nós temos a China. Portanto, países orientais. É só lembrar do pessoal dos olhinhos puxados. Então, os países orientais são os países do leste. Enquanto que na parte oeste, nós temos os países chamados ocidentais. Ocidentais ou a parte poente, né, onde o sol se põe. É muito comum a gente falar o sol se movimenta, ele nasce no lado, se põe no outro, aparentemente. Mas que na verdade quem está se movimentando é a Terra no seu movimento de rotação. Os movimentos da Terra a gente vai falar também em outra aula. Então essa movimentação da Terra chamada rotação faz com que a Terra se mova e a gente achar que na verdade quem está se movendo é o Sol. O Sol está lá paradinho no seu sistema, o centro lá do nosso sistema. Então nessa aula a gente viu a orientação através da roda dos ventos, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E vimos alguns mecanismos que facilitam que a gente se oriente, como o movimento aparente do Sol, como a constelação do Cruzeiro do Sul. Se tiver lá no hemisfério norte, nós temos a estrela polar da constelação da Ursa Menor. Nós tivemos o outro aí, que é o mais utilizado, a bússola, ou o GPS também, né? Na verdade o GPS é o mais utilizado. Nós temos a bússola também, que a bússola só é possível apontar para o norte, ou próximo do norte geográfico, por conta do sul magnético, formando pela toda aquela relação que a gente falou aqui. E vimos também a aurora boreal no norte e a aurora austral no sul. A aula fica por aqui, agradeço muito a atenção de vocês. Eu sei que foi uma aula um pouco mais extensa, porque um assunto leva a outro. Não é só orientação, acaba dando também, ou entrando no assunto do eletromagnetismo terrestre. Espero que isso tenha ficado claro. Se não ficou, eu vou tentar refazer. Qualquer coisa, qualquer dúvida, poste aí embaixo. Mas não esqueça também de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Então é só isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.